Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Moveabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre movimento é medicina. Tem sido divulgado, como exercício é saúde, exercício é remédio. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse tema específico. O exercício, realmente, ele pode ser remédio. E como tal, ele é dose dependente. Então, o que acontece é o seguinte. Quando você toma um remédio, para alguma coisa, a quantidade vem na bula, Você vem 3 gotas disso ou 2 pílulas daquilo, uma injeção daquilo ou outro, O exercício também tem essa qualidade, tem que ter uma dose, E nem sempre a gente está preparado para essa dose, então as pessoas se empolgam. Então o exercício, ele pode ser, como qualquer coisa, se você for feito em excesso ou de maneira desregrada, ele vai ser danoso mais do que benéfico. É importante lembrar disso, que como eu posso me preparar para fazer um exercício, eu devo escolher qualquer exercício para mim, ou posso fazer qualquer coisa? Sim e não. Você pode fazer qualquer coisa que você queira, desde que você esteja preparado para ela, ou se prepare pouco a pouco para chegar onde você quer. Eu acho que isso é uma coisa até interessante de observar, que as pessoas às vezes tomam decisões, por exemplo, decisão, meta para o próximo ano, ou meta para esse ano que entra, vai ser me tornar mais fitness, ou vou querer ter hábitos mais saudáveis. E aí começa, muito repetidamente, mudar completamente a rotina. Isso é muito bom do ponto de vista de incentivar exercício físico, ter uma rotina mais saudável, mas tem uma questão, que normalmente as pessoas desistem muito rápido, e o desistir é pelo cansaço, ou às vezes até por uma lesão. Porque se você não está preparado para ter uma atividade física e o seu corpo não tem uma resistência para aquele movimento que você está propondo, a chance de você se machucar é muito grande. Isso acontece muitas vezes com o pessoal de corrida, A corrida começou a ficar cada vez mais popular, o que eu acho que é excelente. Mas, por exemplo, quero começar a correr e vou correr 5 quilômetros em 3 meses. Calma, não é bem assim. Vai ser difícil você conseguir correr 5 quilômetros em 3 meses se você tinha um perfil sedentário. Se você já praticava alguma atividade física, já tinha uma rotina um pouco mais estabelecida, talvez seja mais fácil, Senão, você provavelmente está indo para um risco de lesão aí bastante significativo. A gente tem que entender que o nosso corpo ele tem um período de adaptação, e esse período de adaptação ele é importante. E às vezes muitas pessoas, sem um acompanhamento profissional, ou às vezes até com um profissional ruim, começam a aumentar muito a carga de exercício e se lesionam muito rápido. E aí, isso é um grande problema porque desmotiva a pessoa a querer continuar uma prática, porque aí ela vai ter que recuperar da lesão e voltar. E normalmente quando você volta a praticar algo, você volta em um nível muito inferior do que você estava. E isso acaba sendo muito frustrante. Então é importante a gente entender que quando a gente pensa no exercício como um remédio, como um mecanismo de saúde, ele é dose dependente e, como tal, precisa ser adequado à sua necessidade, à sua realidade, àquilo que você quer fazer. Em 3 meses, talvez não dê para correr 5 quilômetros, mas talvez em 6 meses, com um bom preparo, você já consiga fazer isso de uma maneira bastante legal. Agora a gente está, quando estamos fazendo esse podcast, nós estamos em outubro, E aqui em São Paulo tem a São Silvestre, que é dia 1º de janeiro. Então muita gente já quer começar agora, nesses 2 meses, ou quase 2 meses, a correr na São Silvestre. Então eu queria dizer para vocês, assim, é possível correr na São Silvestre? Sim, se você já tinha uma rotina de corredor, Se você já performava isso, ou seja, você já corria, já tinha uma rotina, já treinava e tal. Eu nunca corri. É possível participar da São Silvestre? Sim, participar, com certeza, por que não? Você pode fazer a São Silvestre caminhando, por exemplo. Você pode ir de bicicleta, você pode levar o cachorro para participar da São Silvestre. Agora, correr na elite, ou seja, ter uma performance que é atlética, não, em 2 meses não dá.
Você nunca fez. A outra coisa, que a Tatiana estava falando, a gente chama de... O cara é o sofazão, né? Ele está grudado no sofá. Né? A atividade física dele é levantar um copo de refrigerante, que ele toma de toneladas, né? Comer pizza, salgadinho e tal, e ele quer virar atleta de um dia para o outro. Não vai dar. Né? O corpo dele não está preparado para isso, como a Tatiana citou. Ele vai se machucar, isso vai ser frustrante, mas ele pode fazer um monte de outras coisas que vão ajudar ele, né? Incrementar uma rotina, mudar a dieta alimentar dele, né? A gente chama de snacks de movimento, né? Incluir mais movimento na rotina dele, que a gente chama de petiscos, né? De movimento, snacks de movimento, né? Ou seja, começar uma prática de exercício aí, seja qualquer um, né? Musculação, natação, né? Até mesmo um jogging, né? Uma caminhada, né? Uma corridinha, um trote, tal, tudo isso vai ajudar ele a ter mais saúde e mais atividade física na vida dele. Mas ele não pode, com isso, pensar assim, eu vou ter performance atlética, né? Muita gente, por exemplo, vê na internet uma pessoa fazendo uma parada de mão, ou um somersault, né? Um rolamento, ou um salto para trás, uma cambalhota no ar, tal. E aí, muitas dessas pessoas, elas fazem atividade física, por exemplo, ginástica, a gente faz atividade física desde criança, né? Você põe uma criança na ginástica olímpica e ela vai percorrendo uma carreira aí de atleta, tal, ela sai do atleticismo, vai para a performance dela normal, fazer uma luta, tal, ou seja, ela tem um corpo atlético, ela foi treinada desde criança, né? E para um adulto começar com isso, ele é um processo mais lento e mais cuidadoso, porque primeiro que a gente tem mais medo, né? Fica cabreiro de se machucar. E a outra coisa é que a gente não tem preparo físico. Então, preparem-se um pouco mais. Acho que isso é importante da gente entender, né? Você tem que preparar o seu corpo para aquela atividade que você está propondo fazer e entender que há tempos de adaptação, né? A gente fala, por exemplo, nos primeiros 3 meses que você começa a praticar um exercício, você tem um ganho de força. Mas aquele ganho de força é basicamente de melhor ativação do sistema nervoso. É melhor coordenação das suas unidades motoras, né? O seu cérebro conversando com os seus músculos, e é isso que está gerando um pouquinho ali de ganho de força. A gente fala às vezes que isso não é um ganho de força real. Para você ter um ganho de força real, você precisa ir no mínimo uns 6 meses. Por quê? Porque a força real ela vai vir a partir da adaptação muscular do teu corpo em relação ao exercício, né? Então, às vezes as pessoas começam um exercício físico e querem como se fosse uma pílula mágica. Eu vou tomar isso aqui e na semana que vem eu já vou estar muscular e tal. E não é assim que funciona, tem esse tempo de adaptação, você precisa respeitar um pouco desses tempos para justamente evitar lesões e permitir que o seu corpo possa se adaptar bem para que você possa praticar isso ao longo da sua vida, né? E aí às vezes a gente percebe que as pessoas entram muito em um ciclo de alta intensidade, lesão, recupera, alta intensidade, lesão, porque não está dando os tempos de adaptação que o corpo precisa. Mesmo que você queira ser um atleta, o atleta ele tem toda uma rotina de treino bastante estruturada, permitindo que haja um descanso muscular. Às vezes, quando a gente conversa com pessoas que não são da área da saúde, e às vezes até algumas que são da área da saúde, mas não entendem muito bem no treinamento, quando você começa a falar assim, tudo bem, o que você faz? Eu faço isso, agora eu faço isso, tal dia eu faço aquilo. Então, isso aqui é ok, calma, vamos lá. Seu descanso ativo, ou um descanso, você para, né? Ou como está seu sono, como está sua alimentação? Você quer ter uma performance mais nível de atleta, mas você não está cuidando como se fosse um atleta de fato, né? Então isso prejudica muito e acaba atrapalhando o desempenho dessas pessoas ao longo do tempo. Sim. E até afasta da atividade física, né? Porque você entra nesse ciclo de querer ser alta performance e lesão, querer ser alta performance e lesão, e é muito frustrante. Eu vou treinar e me machuco, né? E a pessoa fala, então não vou treinar mais não. 2 coisas que você tem que lembrar, né? Assim, quando você começa a treinar, né? E é engraçado isso, e ao mesmo tempo é triste. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Você não vai conseguir fazer, você não vai ter músculo, não vai aparecer no espelho, você ficou mais musculoso, a barriga ficou tanquinho, você não vai conseguir executar
a barra que você queria ou correr o tanto que você queria. É mais ou menos um tempo, igual uma planta, né? Você põe uma semente lá. Treinamento é isso. Você põe uma planta, uma semente lá, e ela vai levar um tempo até botar um galinho para fora, uma florzinha para fora. Né? E assim vai crescendo. Mas ela vai crescer. Então, quando você entrar numa atividade física, uma prática consciente, você não vai ver nada acontecendo, vai surgir um pouquinho, você vai ficar um pouco assim, será que vai nascer? Até o ponto de colheita, né? Que vai ser a performance que você quer. Então, você tem que ter essa paciência. A outra coisa que você tem que lembrar é uma coisa de especificidade, né? Eu acho que as pessoas esquecem que todos nós podemos fazer tudo. Né? E isso é o que eu proponho no nosso trabalho, né? Fazer tudo. Mas ser bom, né? Ou seja, ser excelente em tudo é muito difícil. É muito raro as pessoas conseguem ser excelentes em tudo. Mas você consegue fazer muita coisa, que é o que a gente propõe no nosso trabalho, mas você não vai ficar bom, por exemplo, tem gente que é excelente corredor, mas ele é um péssimo em natação. É normal isso, tá? O que é importante é você não desistir, você fazer várias coisas. O que a gente explora no nosso trabalho é várias atividades e tal, né? E vários tipos de exercício, desde exercício de força, exercício de flexibilidade, exercício de mobilidade, exercício de agilidade, coordenação, equilíbrio, tudo isso, né? Agora eu brinco que a gente não vai ficar bom em nada, porque o objetivo não é ficar bom em alguma coisa específica, né? É bem mais amplo. E acho que isso também é uma coisa para a gente poder entender, né? Quando a gente fala dessa prática de exercício como um remédio, o exercício como uma medicina, realmente ele pode ter esse papel. Eu brinco às vezes com os alunos, né? Eu falo assim, você quer melhorar a sua saúde? Começa a fazer exercício, porque exercício é bom para tudo. O que você chutar, exercício vai ser bom. Cada vez mais a gente tem evidência nesse sentido, né? Bom para a saúde cardiovascular, então faz bem para o teu coração, faz bem para a tua musculatura, faz bem para o teu cérebro, né? A gente tem fatores neurotróficos sendo desenvolvidos a partir da prática de atividade física. A gente tem aumento de plasticidade neural em decorrência do exercício. Então, assim, seu cérebro é capaz de se adaptar e mudar para o bem por conta de uma prática de exercício. Saúde gastrointestinal, então doenças inflamatórias de maneira geral dão uma boa diminuída com o exercício. Então, basicamente, assim, o exercício realmente ele pode servir tanto como um coadjuvante no processo de controle de alguma doença e principalmente no aspecto da prevenção. Quando você já tem uma doença, vamos supor, uma lesão musculoesquelética, uma lesão de ombro, a gente usa o exercício para reabilitar esse paciente. Então, o exercício ele tem o papel de servir para recuperar aquela musculatura, as valências que foram perdidas a partir daquela lesão, e a partir daí a gente evolui. Então, o exercício ele pode sim, e também deve, acho que para a grande maioria das pessoas, ser usado como um remédio. Só que acho que a nossa grande questão, o nosso grande ponto de discussão é que ele não é só para isso. A gente definir o exercício só como um remédio acaba sendo muito pobre pela qualidade que pode ser trazida numa prática. A gente tem questões de aprender a socializar, aprender a compartilhar, aprender a lidar com a perda numa situação de esporte, por exemplo, aprender a trabalhar em equipe, aprender a lidar com os seus medos, os seus anseios dentro de uma prática corporal. Então, o exercício ele pode ser muito mais do que só um remédio. E quando a gente limita o exercício a um remédio, a gente está tirando toda uma característica de qualidade que poderia ser alcançada. Então, eu vou fazer exercício para não doer o meu joelho. Legal, é importante, vamos lá. Só que pode ser tão mais legal que isso, né? Porque se você visualiza o exercício como um remédio, quando para de ter aquela doença, eu não preciso mais fazer o exercício. Porque assim, meu joelho está doendo, como você já aceitou, parar de doer, eu não preciso mais fazer, certo? Isso é muito capcioso, né? Uma falácia isso. E aí isso acontece também bastante. Às vezes o paciente dá uma melhorada e aí, ok, acabou, parou, vou parar de fazer esse exercício, vou parar de fazer fisioterapia. E aí, às vezes, ele acaba enfraquecendo ao longo do tempo,
volta a lesão de novo. Então comece a entrar nesse ciclo vicioso negativo também. Então eu até brinco assim com os meus pacientes, olha, a gente está encaminhando para uma alta. Eu preciso saber o que você vai fazer a partir daqui. Ah, mas como assim? Não, eu quero que você se mantenha fisicamente ativo. Por quê? Senão essas dores ou essa lesão, ela pode retornar. Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai construir a tua rotina para que você possa fazer alguma prática de exercício? E às vezes as pessoas, não, mas eu não quero ter que fazer isso. Eu não quero incluir o exercício na minha rotina. E às vezes isso é meio difícil. Eu falei, tudo bem, se você não quer, você aprendeu aqui o básico e você consegue fazer esses básicos sozinhos. Mas eu acho que é importante. E aí sensibilizar as pessoas, às vezes, nesse aspecto que fazer uma atividade física vai ser fundamental para essa pessoa manter uma saúde de longo prazo e evitar que uma possível dor volte, acaba sendo difícil, porque as pessoas têm essa ideia, dessa mentalidade, né, do exercício como uma pílula. E aí passou a dor, não preciso mais desse remédio. Você pode comparar o exercício, por exemplo, quando você tem uma doença, aí você vai no nutricionista e tal, ele vai te indicar um determinado alimento. Né? Então, o exercício, fisioterapeuta ou educador físico, quando você tem alguma lesão, alguma coisa assim, ou além disso, né, a gente pode trabalhar outras coisas, mas supondo que seja só a musculoesquelética, você vai fazer exercício para aquela condição, ou seja, a dieta de exercício vai ser para resolver aquele problema específico. Mas posteriormente, Hipócrates dizer que faça da alimentação só a medicina, né? Eu acho a mesma coisa, né? Mas eles fazem prática de atividade física. Então, quando eu não tenho lesão nenhuma, eu tenho que aumentar a minha dieta, enriquecer a minha dieta com várias práticas corporais, né? Para poder melhorar, já que o exercício é um ponto de partida, né? Eu acho que assim, é o início de um problema, né? Tipo assim, eu tenho um problema, eu vou fazer exercício para melhorar aquele problema e depois você enriquece sua vida, enriquece, como a Tatiana falou. Ah, eu tive alta, o que eu tenho que fazer agora? Mais atividade física, mais prática corporal, né? Você tem que fazer mais e melhor, né? E não é só mais, né? Porque a verdade é que a prática corporal, o exercício, ele não é a quantidade em si, mas a qualidade que também é importante lembrar. Então, eu tenho que fazer, por exemplo, eu fiz 10, eu tenho que fazer 11, ou 12, ou 13. Não. Melhora um pouco isso. Muda, né? Em vez de comer macarrão todo dia, incrementa outras coisas na sua dieta, né? Ou seja, eu posso fazer mais coisas. Eu acho que é isso que tem que ser lembrado para as pessoas, né? Quando elas fazem exercício, elas estão num ponto. Quando elas melhorarem, elas têm que incluir mais coisas. Né? E aí sim vai se tornar medicina. A outra coisa, como o exercício é medicina, e as pessoas usam como medicina, elas veem o exercício no Instagram e elas pensam que é para elas, né? Então, às vezes, não é bem assim. Pode ser que seja, né? Porque, afinal de contas, o exercício tem essa capacidade, né, de ser bom, independente para quê. Então, se você vê um exercício na internet, faz o que você também faz, você vai ter benefícios com ele, com certeza, mas ele pode não ser o adequado para você. Então, quando eu vejo alguém tomando um remédio, e a pessoa fala assim, eu pergunto para ela, você faz isso para quê? Ah, para dor de cabeça. Ah, eu vou tomar também. Mas a dor de cabeça dela, porque o remédio que ela estava tomando é por causa de ressaca. Ela bebeu muito e ela tomou aquele remédio para dor de cabeça dela. Era uma ressaca. E eu tenho uma enxaqueca, que é por outra razão. Então talvez não seja o mesmo remédio. Talvez. Né? Então quando eu tenho uma coisa no corpo dela e ela está fazendo exercício, que são específicos para ela, talvez não seja bom para mim. E outra coisa é que a gente não deveria se medicar. Né? Acho que a prática corporal ela tem uma qualidade que, independente, né, que eu posso fazer qualquer coisa e vai dar certo. Né? Entre aspas. Então as pessoas se me digam, eu não preciso de ninguém me dizer o que eu preciso fazer. É verdade. Você pode fazer qualquer coisa. Só que bom senso é uma coisa que falta no ser humano. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então assim, eu posso fazer tudo que eu quiser? Pode, mas tem consequência tudo que eu quiser. Né? Então, eu posso iniciar uma prática de atividade física. Né? Se nós tivéssemos uma educação em que a alimentação, prática corporal fossem, desde pequenos, a gente treinado para saber o que poderia fazer, ou nossa vida demandasse prática corporal, ou seja, eu tivesse que carregar coisas, levantar coisas, fazer exercício físico, eu diria que raramente você se machucar fazendo isso, a não ser que fosse um acidente. Mas nossa vida cada vez menos demanda isso. Né?
Ou seja, a nossa vida é muito mais prática, né, gente? Não faz nada do que precisa fazer força, né? A gente vai fazer compra no mercado, antigamente a gente vinha com 10 sacolas. Os homens normalmente fazem isso, também com 10 sacolas no mercado. Mas hoje em dia tem carrinho, tem o delivery, liga pro cara, o cara traz, né? Ou seja, a gente acabou fazendo menos. Então, nosso corpo não está preparado para toda essa demanda. Então, apesar de eu ver o exercício lá no Instagram, talvez isso seja melhor para mim. Não que você não possa fazer, tá? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que talvez seja melhor. A outra coisa é, o profissional, tudo que eu estou falando aqui é teoricamente, né? Teoricamente, ele é treinado para te dizer o que é melhor para você, se ele avaliar você. Então, talvez procurar ajuda profissional seja uma boa, né? E não a ajuda profissional do Instagram. Porque, a não ser que ele tenha um intercâmbio com você, né? Ou seja, ele fale com você, ele pergunte o seu problema, né? Porque só você vê no negócio lá e talvez não seja bom para você. Né? Então, por exemplo, a gente vê um exemplo bem bobo, mas leite é saudável. As pessoas devem tomar mais leite. Tem várias propagandas que falam isso. E é verdade. Não vejo mal nenhum. Mas eu não tenho muito boa relação com leite. Tem gente que tem intolerância à lactose. Então, o leite, que é saudável para o bebê, ou saudável para algumas pessoas, ou não faz mal nenhum, para outras fazem mal. Então, a propaganda genérica, leite faz bem, não é bom para todo mundo. Então, como tudo, práticas corporais, exercício e alimentação, elas têm que ter um critério mínimo. Né? Ou seja, você tem que saber, se aquilo é bom para você. Eu acho que isso também é um aspecto importante de ser levado em consideração quando a gente pensa que a grande maioria das pessoas, elas gostam de copiar, né? Ou tiveram talvez alguma iniciação esportiva na escola, cada vez mais está comum, né? Em vez de você passar por vários esportes, você só jogava bola. Jogavam lá uma bola na quadra e as crianças que se viravam, né? Isso aqui é uma crítica, porque a iniciação esportiva ela é importante, desenvolver outras habilidades, conhecer até mesmo outros esportes, e às vezes a gente não tem essa oportunidade no colégio, e depois na vida adulta, menos ainda. Então é importante levar isso em consideração, né? Que o seu corpo ele vai passar por esses processos de adaptação ao exercício, a essa prática, e que você precisa dar esse tempo para ele. Quando você começa a pegar o exercício que você viu um vídeo na internet, viu no Instagram, no YouTube, etc., e começa a aplicar para você, pode ser que seja bom, pode ser que funcione, pode ser que seja aquilo que você esteja precisando naquele momento, mas não é específico, talvez para o seu objetivo, não é específico para a sua demanda. E isso é meio complicado, às vezes até brinco com o Nelson, né? Ele tem um repertório de movimento incrível na cabeça dele. E às vezes eu falo assim, Nelson, eu preciso de um exercício para isso, isso e isso. E aí ele vai lá buscar o HD dele e tudo. Então, aí tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele sempre me traz pelo menos umas 2, 3 opções e aí eu consigo aplicar. E isso é muito legal, porque eu busco trabalhar sem equipamento, né, ou com o mínimo de equipamento possível, justamente para que a pessoa não tenha desculpa de, eu não tenho isso para fazer, não tenho aquilo para fazer. Então, eu sempre busco muito exercício com o próprio peso do corpo, exercícios mais de calistenia, porque aí a pessoa pode fazer em qualquer espaço, mesmo num ambiente curto, pequeno, né, mais apertado, como na sala da casa. Mas essa organização de exercício, ela pode parecer muito simples, né? E a gente tem isso até protocolado, olha, vamos fazer um cardio aqui, vamos fazer exercício para membro superior, membro inferior, vamos fazer uma sequência dessa, vamos aumentar a força desse jeito, não sei o que lá. E isso pode ser interessante para a grande maioria das pessoas, para a grande maioria dos profissionais, né? A gente tem que ter esses protocolos até mesmo para conseguir controlar se esse paciente está evoluindo ou não. Mas tem muita coisa que às vezes você perde no protocolo porque você não está específico para o objetivo ou para a demanda daquela pessoa. E essa orquestra, né, organizar essa orquestra, às vezes é muito legal, mas desafiante ao mesmo tempo. A gente tem, por exemplo, conhecidos que trabalham na área da saúde e tal, falam assim, não, eu vou correr, vou fazer corrida lá e tal. Perfeito.
está fazendo os treinos de corrida, está fazendo as coisas bacanas, mas essa capacidade de olhar para si mesmo de uma forma mais crítica, às vezes é difícil sozinho. Ou você superestima. Eu não preciso de treinamento para equilíbrio para correr. E aí, apareceu lá uma fascite plantar. Opa, peraí, mas você não está fazendo treino de corrida assim e tal? Como é que está teu treino? Está fazendo alguma coisa para o pé especificamente? Para musculatura de pé? Não. Está fazendo alguma coisa de treino de equilíbrio especificamente? Como é que tá seus alongamentos depois do treino? Então, às vezes, assim, essa orquestra de organizar essa prática, ela é desafiante, porque ela deveria ser específica para os seus objetivos, para a sua demanda, para aquilo que você quer fazer. E às vezes as pessoas protocolam demais e acho que pode ser um pouco ruim esse excesso de protocolo, né? Eu entendo que o protocolo é bom, ele te dá a base, ele te dá uma boa segurança para poder seguir a partir daí, mas às vezes você está, sei lá, 6 meses fazendo esse exercício, exatamente o mesmo exercício, não evoluiu em nada. Então, cara, vamos procurar um outro profissional, vamos procurar uma outra pessoa para te atender, porque não está sendo legal isso aí. Acho que tem que ter algumas coisas, né? O objetivo, a progressão, regressão, né? Como você faz o exercício, a pessoa não consegue, como é que você modifica esse exercício para que ela consiga, e você vai colocando pecinhas, né? Sem pensar certo e errado, tá? Pensando só em objetivo, né? Ela consegue executar ou não consegue executar, né? Porque a pessoa consegue se adaptar, você não é muito apto para isso, você se adapta, mas às vezes nem toda adaptação é benéfica. Então, a adaptação pode criar uma degeneração, então tem que tomar cuidado com isso. A outra coisa, quando você usa muito o seu equipamento para uma coisa só, né? E ele não foi específico para aquilo, né? A gente não é específico, o ser humano não é específico, específicos são insetos. Insetos são especialistas no que fazem, a gente não é assim, a gente é generalista por si só, né? A natureza nossa não permite isso. Então a gente usa só para correr, não é bom, a gente tem que fazer mais coisa, então a gente tem que correr, nadar, pular, saltar, se pendurar, fazer um monte de coisa, isso é bom para a gente. Então, se sua prática não inclui todas essas coisas, né? Você é um especialista. Especialistas são atletas e eles ganham dinheiro com isso. Você quer fazer uma prática de atividade física para ter benefícios que aquelas práticas podem trazer para você, né? Então seja mais sensato. Acho que uma grande parte do nosso trabalho é buscar ser generalista, mas eu entendo também, assim, que quando o Nelson fala, você, mas eu não tenho tempo de correr, nadar, pular, saltar, eu não tenho como fazer todas essas coisas, né? Então, pode ser um desafio também, porque isso ainda está crescendo, digamos, na comunidade de exercício, né, de começar a pensar de uma maneira um pouco mais generalista, um pouco mais ampla, porque esse pensamento generalista, aparentemente, no longo prazo, tem melhor benefício do que algo mais específico, do que só correr ou do que só nadar, por exemplo. Então, ainda assim, tem que ter mais profissionais formados com esse tipo de pensamento, com esse tipo de prática e levando para mais pessoas. Isso para nós é muito claro na nossa prática de movimento e que a gente tenta passar para as pessoas com quem a gente trabalha, mas não é tão comum assim, ou não é tão rotineiro, né? Não é tão fácil de se encontrar profissionais que pensem dessa forma, né? O mais interessante, né, é que essa ideia de generalismo, ela parece ser uma novidade, né? Mas Rui Barbosa falava disso. Outros profissionais do Brasil falavam disso, no mundo inteiro a gente percebeu isso, na educação física até escolar. Hoje em dia, a gente sabe que quais as valências que a gente quer trazer para a pessoa que faz uma prática de atividade física, né? Não é uma coisa nova, não é invenção da roda, né? É que é muito mais simples, como a Tatiana falou, fazer protocolo, fazer todo mundo igual, né? A formação do profissional fica mais simples também, né? Fica mais seguro, né? Enquanto que você que tem uma prática generalista, você tem que estudar um pouco mais, né? Prestar atenção em mais coisa, né? Não deixar o aluno à vontade no sentido de ele fazer o que ele quiser, mas ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, né? Você tem que deixar ele fazer o que ele quiser, desde que você oriente ele para ele ter segurança e ele explorar de maneira inconsciente, né? Porque senão eles podem se lesionar mesmo. Vou contar um caso
em relação a essa prática de exercício baseada no professor do YouTube. Recentemente chegou um paciente que estava conversando, falando uma questão muito específica de membro superior, de uma lesão ali que apareceu a partir da prática, e a pessoa usa as mãos para poder trabalhar. Então, não dava para recuperar, digamos, da lesão, porque a pessoa está usando ali as mãos todo dia para poder trabalhar, e essa forma de ganha-pão. Então, tinha várias questões associadas ali ao processo e tal. E na conversa, tentando entender um pouquinho mais como que era a rotina, conversando, entendendo quais eram as demandas. E aí, exercício? Ah, não, eu faço exercício. Ah, legal. O que você faz? Faço academia. Tá, perfeito. O que você faz na academia? Me explica um pouquinho melhor qual é a sua rotina dentro da academia. Ah, eu faço isso, isso, isso. Aí eu acho que eu fui fazendo uma cara que a pessoa falou assim, por quê? Tá errado? Que eu não consegui disfarçar. Porque a pessoa estava fazendo um tipo de exercício que é muito ruim para aquilo que ela tinha, né? Aí eu perguntei assim, quem que te orientou esse exercício? Da onde você tirou essa sequência e essa forma de fazer o exercício? Ah, na internet. Estava vendo uns vídeos, estava pesquisando, sabia que fazer exercício é importante. E aí eu vi uns vídeos legais, achei isso e comecei a fazer desse jeito. Aí eu, tá bom, então vamos lá. Essa vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai ter que alterar. Tá em um pico de lesão, tá super inflamado ali, com a sua demanda musculoesquelética mais específica, e tá fazendo protocolo de exercício de academia até fadiga muscular. E aí com aquela ideia que, se tem dor é porque tá bom, se tem aquela dor do exercício é porque tá funcionando o exercício. E a gente, poxa vida, né? A verdade é que no pain, no gain é mentira. É no brain, no gain. É no pain, no gain, sem dor, sem ganho, né? Que era um slogan aí usado por uma marca famosa. E o que o Nelson falou é sem cérebro, sem ganho. E é realmente isso que a gente acredita, né? Se não tem um envolvimento de sistema nervoso, se não tem ali uma atenção para aquele movimento, os ganhos são muito menores, ou quase... você não consegue perceber. Por isso que até a gente às vezes é contra um pouco usar muito recurso musical, ou fazer exercício vendo uma TV. Por quê? Você não está ali no movimento de fato. Você está com a cabeça em outro lugar. E quando você está com a cabeça em outro lugar... Se a tua cabeça não está organizada com o teu corpo na tua prática, vai ser difícil você ter bons ganhos, né? Ou ganhos mais expressivos. Esse dualismo cartesiano não é bom pra gente, tá? Essa ideia de treinar o corpo e de treinar o cérebro, ou treinar o cérebro e treinar o corpo, isso não existe, tá, gente? Você é uma coisa só. Você tem que lembrar isso, você pratica com tudo. Agora, uma prática consciente, ou seja, você fala o que você está fazendo, presta atenção em vários elementos, na respiração, como você segura a barra, você pega o peso, quando você faz tudo isso, é mais saudável para você. Lógico que hoje em dia os equipamentos são feitos para você não prestar atenção, você conseguir fazer ouvindo a música, olhando a televisão, sei lá. Mas o ideal é que você esteja presente na sua prática. Para nós, pelo menos, é muito importante isso. Que você tenha presença no que você está fazendo, seja consciente do que você está fazendo. Isso é muito mais saudável, né? Óbvio que você vai emagrecer correndo na esteira da televisão? Com certeza. Mas se você fizer a mesma coisa, pôr uma televisão na sua frente, correr na rua, talvez não seja tão seguro. Acho que para a gente poder ir finalizando a nossa conversa, exercício pode ser usado como remédio, mas ele é muito além disso, né? O exercício como um meio de medicina, de fato, o exercício como um meio de trazer saúde, mas não só uma saúde física, mas uma saúde emocional, uma saúde psicológica, né? Acho que o exercício ele tem esse potencial de ser muito além do que só protocolos ou do que só um aspecto da reabilitação. Eu acho que vocês têm... o exercício é além. O exercício é para transformar as pessoas. Um processo de transformação benéfico.
E aí até a gente está usando a palavra exercício porque é a palavra que a maioria das pessoas conhece. Mas para nós tem uma diferença em relação à atividade física, exercício e movimento. Então, o que a gente costuma falar, costuma representar é que o movimento é muito mais do que um remédio. A prática de movimento, ela é muito mais do que uma medicina. E é a prática de movimento que permite trabalhar várias coisas no nosso corpo, de aspectos emocionais, psicológicos e físicos. Isso aí. No próximo podcast vamos falar um pouco dessa questão. É isso por enquanto. Você gostou desse assunto, né, e quer saber mais sobre ele, entre em contato com a gente, né? Ou se você tem alguma dúvida sobre prática de movimento ou prática de exercício, entre em contato conosco, manda uma mensagem, pergunta. Teremos prazer em responder da maneira mais clara possível. E aí, gostou dessa conversa de agora? Deixe seu joinha, seu coração, seu comentário. Isso nos ajuda a saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E também, se tiver alguma dúvida, pergunta ou até sugestão de tema, pode mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz de poder responder.